Galera, tudo bem? Bom dia. Bom, vocês estão vendo que dessa vez eu estou vestindo uma roupa totalmente diferente, mas é um assunto muito sério. Eu decidi entrar nessa luta, né, nesse debate, porque é um assunto na qual vai afetar a forma de nós vemos a internet como é hoje. Que infelizmente os artigos 13 e 11 da União Europeia sobre a égide dos direitos autorais foi aprovado na União Europeia. E eu faço a seguinte pergunta: artigos 11 e 13 sobre os direitos autorais da União Europeia pode ser considerado uma ameaça mundial? Bom, antes de falar o assunto, eu tenho que avisar que estou sob respaldo jurídico do artigo 5º, inciso 9, que diz exatamente assim: é livre a expressão de atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença, para fazer este vídeo. E antes de mais nada, eu tenho que deixar claro, sobre esse respaldo jurídico, que essas coisas não podem ser aceitas no país. Que se infelizmente foram aceitas na Europa, a gente sabe muito bem que a Europa é um sistema, é um continente muito influenciador do mundo. A gente sabe muito bem que isso pode acabar sendo uma forma de marxismo cultural e uma forma de ter autoritarismo, de ter um controle sobre tudo que a gente faz de conteúdo. Por exemplo, redes sociais como Facebook, Instagram, YouTube, todas as redes sociais, inclusive o próprio World Wide Web, no caso a internet em si, serão muito afetados. No caso, até mesmo o próprio criador, o Sir Tim Berners-Lee, discordou dessa proposta. Mas antes de mais nada, eu vou explicar o que são esses artigos. O artigo 11 é considerado como a taxa dos links, ou seja, segundo uma ativista, segundo uma política da Europa, da União Europeia. O artigo 11, ele propõe, isso é muito específico e justamente para o departamento jornalístico e de blogs, é que toda vez que você publica um artigo, publica uma informação e coloca o link dentro, repito, coloca o link dentro da, da notícia ou da informação que você está reproduzindo, e que na qual é uma recondução, é um hiperlink que vai reconduzir para a página original de fonte, você tem que pagar uma taxa sobre este link. Aí as pessoas vão falar: o que é exatamente isso? O que isso significa? Isto significa que você não poderá livremente publicar ou retransmitir notícias ou informações que requer uma pesquisa ampla sobre o assunto, sobre o fato. Você não vai poder checar com total segurança e com respaldo jurídico se a informação é verídica. E também não vai poder compartilhar a notícia. Por exemplo, eu pego, que às vezes isso acontece, eu pego da Globo, eu pego do Estadão, tal notícia, para poder eu retratar aqui, por exemplo, o falecimento de um artista, ou falar sobre alguma coisa na qual pode afetar o mundo. E eu tenho que ter fontes. Eu faço questão de colocar as fontes dentro do local, né? E isso torna a coisa inviável. Tanto que quem realmente vai acabar pagando não só é o youtuber, mas quem é o produtor de conteúdo desse tipo de matéria, desse tipo de produção de conteúdo. Porque você precisa, de fato, ter o direito autoral sobre aquele link para poder estar republicando a informação. Isso é incerto, não é legal. Não é legalmente favorável e não é funcional. Porque isso, na verdade, o que acontece? Cerceia a possibilidade de você retransmitir a informação e também da possibilidade de você estar debatendo a informação sobre o que é transmitida. Ou replicar a informação, não é plagiar. Replicar, mas usando as suas palavras e poder recombinar a forma de pensar. E justamente o artigo 13, que é mais grave ainda,
É justamente isso. Eles propõem a criação de um filtro de conteúdo, um filtro de upload. Ou seja, toda vez que você for uploadar um arquivo ou uploadar um vídeo que possa conter imagem, que possa conter palavras, que possa conter informações repetidas, ou que são, entre aspas, plagiadas, ou que são recombinadas, você não poderá mais postar vídeos na internet. Por exemplo, que eu uso muito no meu canal, que eu recombino imagens e recombino informações. Por quê? Eu pego de outros sites, eu pego de outros canais para poder ter uma informação mais concisa, porque não se acha em português alguma coisa relacionada sobre um artista, sobre um compositor. Eu sou obrigado a ter que pesquisar mundo afora sobre um compositor. Por exemplo, compositor da vez. Eu tive que colocar músicas que tem a ver com a proposta, pegando trechos. Eu tive que colocar algo relacionado a isso, colocando apenas 5 segundos, porque eu sei muito bem nos direitos autorais que eu tenho que ter licença para poder fazer isso. Isso me delimita, por isso que alguns quadros são inviáveis de fazer. Isso também inviabiliza a possibilidade de fazer covers, a possibilidade de fazer paródias, e vai contra os memes. Isso inviabiliza demais essas possibilidades. Então, inclusive, de você debater informações e você transmitir verdades. Você transmitir o que acontece. Você nem sequer pode até, ao menos, citar o nome do artista, citar o nome das informações, dar o nome aos bois. Você dá as informações exatas e precisas. Ou pior, sobre a égide de política. Você não vai poder estar expondo verdades sobre o que a imprensa marrom, o que a imprensa está querendo dizer com tal informação. Porque eles não têm toda a verdade do mundo. Não existe verdade absoluta. Não existe a possibilidade de um veículo de informação transmitir informação, porque ele pode distorcer um fato. Isso é perigoso e vai contra o princípio do uso da internet livre, o princípio que o próprio criador propõe, que é a liberdade de você transmitir conteúdo. Não importa se está distorcido, não importa qual égide, qual pensamento, qual linha, se é de esquerda ou direita. Isso vai totalmente contra a liberdade de expressão, a liberdade de citação, a liberdade de você transmitir informação. Pois a verdade nua e crua é essa. Isso te delimita a você não estar propagando a devida informação de forma correta. Vamos supor que eu esteja falando sobre um compositor moderno e atual que ainda está vivo. Se eu falar sobre Paul McCartney, sobre os trabalhos artísticos dele, eu não vou poder nem sequer falar. Eu nem sequer vou poder estar falando sobre o assunto de forma clara, de forma concisa. Acha isso conveniente? Acha isso justo? Não. Isso não vai fazer sentido algum. E não vai mais fazer sentido você estar fazendo esse tipo de coisa. E o máximo que pode acontecer é, por conta desses algoritmos, que a gente sabe, os algoritmos do YouTube são contas matemáticas complexas e que na qual podem prejudicar, e nós não temos a devida inteligência artificial adequada para poder de fato descobrir se é ou não a informação verídica, se é ou não uma informação original, que isso pode distorcer fatos. E o máximo que pode acontecer é, como o próprio YouTube está dizendo, alegando, que vai acabar encerrando as atividades na Europa. Isso é muito prejudicial, porque nós também temos artistas, nós também temos pessoas que vivem na Europa que consomem nossos produtos, consomem as nossas informações que a gente transmite. Por exemplo, amigos lusifonos, pessoas que são aí de Portugal. Vocês não vão poder mais ter acesso aos nossos pensamentos, às nossas informações. Quem é a pessoa da Europa? Eu não vou poder ter mais acesso às informações que acontecem na Europa. Seja de mídia não convencional, seja de conteúdo, que na qual vocês podem estar transmitindo coisas interessantes, coisas que são ricas, mais ricas que a nossa história, por sinal.
E são coisas valiosas, assuntos valiosos, que tem que ser compartilhado perante o mundo. Isso vai contra o princípio também do compartilhamento, o princípio e da possibilidade de você compartilhar informações de forma clara, de forma concisa e consistente. Isso cerceia e delimita demais a possibilidade de estar transmitindo a informação de verdade. E também vai contra o princípio do fair use, o princípio, lei, de doutrina do fair use, que na verdade permite a possibilidade de você criar, recombinar conteúdos a partir de um existente sem precisar se preocupar com os direitos autorais. Ou seja, isso pode ser extremamente perigoso e vai delimitar mais ainda a possibilidade de construir conteúdo a ponto de isso acontecer. De não ter mais possibilidade de o meu conteúdo ser retransmitido e ser enviado. Então, são coisas extremamente perigosas. E se isso for adiante, isso vai se provar o quanto a internet vai estar sob a égide de um viés autoritário. Não é isso. Porque a gente precisa estar transmitindo a informação de forma livre, de forma clara. A gente poder transmitir verdades sobre o que é de fato, por exemplo, a esquerda está fazendo, sobre o que de fato a direita está fazendo, sobre o que de fato, o que é de fato as coisas. A gente precisa saber a verdade. Não verdades absolutas, mas sim fatos, informações que podem ajudar a fazer canais crescerem. E, principalmente em termos econômicos, isso prejudica demais, porque tira a possibilidade e a confiança dos produtores de conteúdo. Isso mexe com uma coisa chamada integridade de conteúdo e mexe com credibilidades. Porque, na boa, como é que você vai se tornar confiável se você utiliza de terceiros informações? Sei que, na verdade, eles são bases de consulta. Eu preciso, por exemplo, de base de consulta para antes falar sobre a informação. Vamos supor, eu usasse este livro aqui, um livro como este aqui, por exemplo, ou usasse as minhas anotações. Eu preciso de base de consulta para poder estar transmitindo a informação, estar discutindo com vocês de forma clara e poder estar transmitindo exatamente o que eu quero dizer, sem nenhum risco de errar. Isso acaba, enfraquece, até mesmo inviabiliza a ponto de não ter mais nada para poder transmitir. Então, vamos ser cuidadosos com esse artigo 11 e artigo 13 da União Europeia. Mesmo ter sido infelizmente aprovado, isso demonstra exatamente o que eles são de verdade, autoritários. E isso pode, de fato, destruir a internet como é hoje. Só para deixar claro, a internet não é uma terra sem lei. A internet nada mais é do que um mundo que tem suas regras, que tem seus limites e que tem plena consciência do que a gente está transmitindo sejam informações verídicas e que são recombinadas ou que são retransmitidas. É a mesma coisa que você fazer uma revisão bibliográfica. Não dá para poder permitir isso. Nem isso você consegue fazer. Porque vídeos, por exemplo, os meus vídeos são revisões bibliográficas. Eu coloco debaixo onde eu peguei tal referência, onde eu peguei, quais são as fontes de fato, que são necessárias. O vídeo agora do Hayao Miyazaki, do Estúdio Ghibli, eu tenho que colocar exatamente onde coloquei, onde a gente colocou, onde a gente achou as imagens, onde a gente achou de fato as informações. Isso dificulta até demais a possibilidade de estar construindo conteúdos. Então, vamos ser sinceros e vamos ser cuidadosos e defender a internet como ela é. Defender já
um princípio da liberdade de expressão. Mas também, só uma pequena ressalva. Eu não sou nada contra a existência de direitos autorais, da preservação de música, da preservação de conteúdo. Porém, o que eu realmente sou contra é justamente sobre essa delimitação exacerbada. Você pode usar, sim, trechos de poucos segundos para poder exemplificar, para poder mostrar, deixar evidente do que é que você está falando. Tem coisas que eu sou obrigado aqui não poder colocar. E eu sou obrigado a colocar um link para poder fazer isso. Aí isso delimita demais. E fica perigoso você construir conteúdos assim. Conteúdos que sejam de cunho educacional. Que sejam de cunho que permitam um alcance maior de informação. E você transmitir uma verdade. Transmitir um fato. E como dizem, contra fatos não há argumentos. Então são coisas aí que são muito sérias e que temos que ter cuidado. E nesse momento de atenção, nós tomamos cuidado. Onde é que você está pisando? E eu confesso uma coisa. Eu fiquei muito relutante em fazer esse vídeo porque, vamos combinar, é um assunto muito sério que requer um debate antes, que requer uma pesquisa antes. Eu não posso simplesmente lançar essa matéria sem antes ter um respaldo jurídico, sem antes ter uma segurança da informação. Porque as pessoas tendem a distorcer os fatos. E essa não é uma verdade. E nós sabemos como, infelizmente, como essas pessoas são capazes de fazer. Elas são capazes, sim, de cometer um erro que pode destruir a forma de processar informações, a forma de termos acesso à informação. E até mesmo, incrível que pareça, a possibilidade de nós termos acesso a tudo o que acontece no mundo. De verdade. Pensem nisso. E discutam sobre esse assunto. Eu quero ouvir de vocês a opinião de vocês sobre esse assunto e poder usar o artigo 5º da Constituição como respaldo jurídico que me permite isso. Então, são coisas que a gente tem que tomar muito cuidado e que não pode. Uma lei não pode suprimir a outra lei. As leis têm que sim funcionar em conjunto, não o contrário. Porque quando elas não funcionam em conjunto, e quando uma cerceia ou reduz a efetividade da outra, há justamente essa colisão de informação, essa colisão de leis. E isso não funciona. Demonstra que não há um acordo, não há uma ligação, não há um respeito sobre como que de fato as coisas funcionam. E essa é a prova mais que viva de que existe essa contradição. De que esses dois artigos se provaram ser uma ameaça mundial. Uma ameaça contra o mundo virtual. Eu já falei, é impossível você controlar o mundo. Impossível você controlar. Você não pode fazer isso. Mas que é justamente essa a intenção. No fundo do fundo. Que quanto menos as pessoas saberem dos fatos, quanto menos as pessoas têm acesso às informações, mais elas vão estar incapacitadas de poder discernir e dizer o que é verdade, o que é certo, o que é justo ou não é. De poder ter um senso crítico ou uma avaliação clara e concisa sobre os fatos. Não importa também se é de esquerda ou de direita. Você não vai poder ter acesso a comparar as informações e a possibilidade de discutir elas, de debater sobre tal ponto, sobre tal realidade. Isso é extremamente perigoso. Então, se torna uma coisa inconstitucional. Se torna algo que é perigoso e até mesmo bobo em fazer isso. Eu estou colocando essas palavras julgativas, mas é uma verdade. É bobo
você censurar e calar a voz das pessoas que podem estar transmitindo uma informação verídica, que pode estar transmitindo de fato o que está acontecendo no mundo e o que é ou não verdade. Porque as pessoas elas têm que decidir por elas mesmas, não o governo. Mas quem realmente decide o que é realmente verdade ou não são as pessoas. Somos nós, cidadãos de bem, que querem de fato transmitir uma informação, que quer de fato transmitir verdade, mas não verdades absolutas. Porque não existe verdade absoluta. Tá bom? Então é isso. Peço que curtem, espalhem, comentem aqui o que vocês acham sobre esse assunto. Comentem aqui o que vocês pensam sobre esse conteúdo, porque é um assunto grave e de extrema importância. Nós temos isso sobre discussão e sobre análise, porque isso vai contra vários princípios legais, vai contra os próprios direitos autorais que existem, que a gente sabe, nós temos direitos autorais funcionais, uma lei funcional de direito autoral, que na qual permite e dê brechas à lei sobre paródias, sobre memes, sobre remixes, sobre a própria música em si, e até mesmo sobre a reinterpretação de uma peça, que isso é válido, sobre o uso justo que existe nos Estados Unidos, e sobre princípios legais que praticamente não delimitam o povo a ter informação. Ao contrário, as pessoas precisam de informação. Precisam saber e precisam discutir sobre o que está acontecendo de fato. Ok? Então é isso. Um abraço, boa noite, boa tarde, bom dia e boa sorte.